Um padre estava viajando a cavalo para o povoado chamado Altos Verdes, lugar que iria celebrar uma missa. Ao passar pela fazenda Lagoa Nova, parou para abrir a cancela da fazenda e foi abordado pelo bando de Zé Baiano, que disse: "Por acaso algum de vocês leva dinheiro? É bom não mentir pra cangaceiro não, viu? Que mata rindo." E a cabroeira caiu na risada. E o vigário protestou dizendo: "Mas o que é isso? Eu não levo dinheiro. Será que não posso mais levar a palavra de Deus nesse sertão? Eu sou o padre Madeira e vocês respeitem o servo de Deus, ou vou queimar no fogo dos infernos." Zé Baiano e os cangaceiros, que eram religiosos, condição para entrar no bando de Lampião, tirou o chapéu de couro e pediu a bênção ao padre. "A benção, seu padre. Me perdoe, eu não sabia que era o seu vigário. Está abençoado em nome de Deus, mas procure deixar essa vida criminosa para que possam salvar a sua alma. Viu, rapaz?" O próprio Zé Baiano foi abrir a cancela com medo de ser excomungado. O amigo Antônio de Chiquinho. Logo depois que Zé Baiano deu fim e enterrou a sua amada Lídia, Zé Baiano fez morada principal em Alagadiço. O cangaceiro viajava pelos seus domínios, mas seu ponto de referência era mesmo no Alagadiço. Costumava-se acoitar num serrote que até hoje é conhecido como Coito. Zé Baiano iria cumprir as palavras de um velho ditado: "Quem com ferro fere, com ferro será ferido." Viria a ser morto perto dali, na fazenda Lagoa Nova, no ano de 1936, por 5 rapazes liderados pelo coiteiro Antônio de Chiquinho. As especulações corriam solto na época acerca dos motivos que levaram Antônio de Chiquinho a dar fim a Zé Baiano. Seu amigo do peito, quem precisa de um amigo desse? A razão óbvia era a pressão da polícia, que chegou a prendê-lo 3 vezes por acoitar cangaceiros. Então souberam do interesse de Zé Baiano por uma de suas filhas. Provavelmente o motivo não seria este, pois se Antônio de Chiquinho não aceitasse a união da sua filha com o cangaceiro, este não o peitaria, pois perderia muito apoio, não valeria a pena. Mas falava-se também do interesse de Antônio de Chiquinho de se apoderar da fortuna do famoso e rico cangaceiro. Zé Baiano talvez fosse o cangaceiro mais rico. Depois de Lampião, havia juntado uma imensa fortuna em dinheiro vivo, ouro e objetos variados. Estimava-se que Zé Baiano tinha mais de 700 contos de réis enterrados em garrafões de vidro em algum lugar na Serra das Campinas. A pessoa que instruiu Antônio de Chiquinho como proceder para dar cabo de Zé Baiano foi o comerciante Antônio Conrado, que era compadre do coiteiro Antônio Conrado de Souza, que morava em Aracaju, mas tinha vínculos familiares e propriedades em Carira. 2 anos antes, em 10 de março de 1934, o tio deste foi assassinado, tio e sogro. O velho Martinho de Souza Freire, dono das fazendas Venturosa e Espinhos, nas mediações do povoado Cipó de Leite. Martinho vinha da fazenda Espinho para Carira, acompanhado de seu vaqueiro Joãozinho de Victor e mais 2 pessoas, o pai e a esposa do vaqueiro. Zé Baiano e seus cabras estavam emboscados no oitão da sede da fazenda São Luís, de Janjão de Tertino. Zé Baiano liberou a mulher do vaqueiro, mandou ela correr e levou os outros para o fundo da casa. Os 3 foram aniquilados a queima-roupa. Cada um recebeu um tiro no ouvido, a queima-roupa. Mais outra vítima em 1934. Foi um homem chamado Zé Galdino, proprietário da fazenda Cachoeira,
situada na Estrada Velha de Carira para Bebedouro, hoje Coronel João Sá. Este foi assassinado quando tirava leite no curral de sua propriedade. Covardia pura. No mês de abril, no ano de 1936, o cangaceiro-chefe Zé Baiano deu cabo de Pedro Chico, morador da fazendinha, acima de Altos Verdes. Como o homem demorava a arranjar certa quantia, Zé Baiano perdeu a paciência. Amarraram um cabra em um cavalo, deram um tiro para cima e o animal saiu em disparada. Depois desse piseiro, fuzilaram o coitado. Atribui-se também a Zé Baiano o fim de 6 pessoas naquele mesmo ano. O cangaceiro costumava pedir dinheiro a Dominguinho de Vito, dono da fazenda Boa Vista, vizinha da Chapardona, ao poente de Monte Alegre. Um certo dia, Zé Baiano ordenou que Dominguinho fizesse umas compras, mas não lhe deu dinheiro para comprar os mantimentos. Dominguinhos foi levar as compras. Cansado de ser explorado pelos bandidos, no mesmo dia ele informou à polícia o local do coito e ainda serviu de guia à tropa. Porém, Zé Baiano, muito esperto, percebeu que o fazendeiro Dominguinho estava se cansando de ser explorado e assim que recebeu as encomendas, mudou de local. Quando a polícia chegou, o lugar estava vazio. Os cangaceiros estavam escondidos bem perto e viram tudo. Sabendo que seria caçado e eliminado se ficasse, Dominguinho fugiu para Itabaiana. O covarde cangaceiro Zé Baiano vingou-se na família do coiteiro. Zé Baiano ordena que seus cabras dessem cabo do velho Vito, 4 filhos e um genro, entre este um menino de 10 anos. Conta-se que no caminho de casa o chapéu do velho caiu com o vento e ele queria pegá-lo. O cangaceiro Zé Baiano disse: "Deixa aí, tu não vai mais precisar de chapéu mesmo." Se acabou o homem de Sergipe. A rotina de Zé Baiano era essa: extorquia dinheiro de uns para emprestar a outros a juros altíssimos. Se aproveitava da desgraça dos outros, que não percebiam que pegando dinheiro de agiota, a desgraça viria dobrado. Depois de ter dado cabo de sua mulher, Lídia, Zé Baiano estava passando dias amargurado. Com certeza era apaixonado pela morta, a mais bonita de todas as cangaceiras. Agora Zé Baiano estava amando novamente. Amava e queria justamente uma das filhas do amigo Antônio de Chiquinho. Moça também bonita, amorenada, alta e esbelta. Cabelos grandes e pele macia, ancas largas. O cangaceiro, a cada dia mais e mais, desejava aquela mulher. Homem destemido, conceituado, Antônio de Chiquinho vivia incomodado com o futuro de sua filha, uma menina que corria o risco de ser arrastada para a perdição sem volta. Juntando tudo, o coiteiro concluiu que, dando cabo de Zé Baiano, mataria 3 coelhos com uma só cacetada. Resolveria 3 questões: não teria mais problemas com a polícia, o destino da sua filha não seria morrer no cangaço e a quitação das suas dívidas, 10 contos de réis que devia a Zé Baiano, e um bônus, receber dos devedores de Zé Baiano o que fosse possível. Antônio de Chiquinho era um pequeno comerciante. Havia sido preso pela 3ª vez em abril de 1936. Ao ser solto, ele voltou a Alagadiço, disposto a eliminar Zé Baiano, de acordo com o plano traçado por Antônio Conrado. O mais difícil era a escolha de outras pessoas para ajudá-lo, pois Zé Baiano nunca andava sozinho. Antônio precisava procurar uns 4 ou 5 amigos da maior confiança, e estes teriam que ser cabras valentes, que não fosse de acovardar na hora da verdade. Primeiro pensou em Pedro de Nica, um sujeito valentão, temido naquelas paragens. Ninguém sabe como já não tinha se tornado cangaceiro. Pensou também em Pedro Guedes, um rapagão enorme de 24 anos.
A seleção foi mais fácil do que Antônio esperava. Pedro de Nica e Pedro Guedes toparam na hora. Ganhariam muito dinheiro se o plano desse certo. Seriam ricos. Os outros escolhidos eram empregados de Antônio de Chiquinho, Antônio de Júlia e Dedé de Lola, que trabalhavam em sua fazenda, e Biridim, seu ajudante de marchante. Escolhidos os companheiros, passou-se a aguardar uma oportunidade propícia. No dia 3 de junho de 1936, Antônio de Chiquinho recebeu um recado de Zé Baiano. Este dizia que estava precisando de mantimentos, os de costume: jabá, feijão de fava, farinha, sal, café, fumo, açúcar, rapadura, lamparinas e querosene. Antônio de Chiquinho decidiu que a hora tinha chegado. Não dava mais para adiar. Precisava se livrar do monstro que atazanava sua vida de todo jeito. Não queria morrer na mão da polícia e nem ver sua filha vivendo com cangaceiro, numa ida sem volta. Antônio de Chiquinho precisava saber quantos cangaceiros estava com Zé Baiano. Para saber isso, enviou Dedé numa missão aparentemente inocente, mas era um espião. Dedé iria dizer ao cangaceiro que Antônio de Chiquinho estava demorando com a encomenda porque estava sendo vigiado pela polícia, mas no domingo próximo à tarde a encomenda seria enviada como sem falta. Então Dedé, o espião de Antônio de Chiquinho, viu Zé Baiano na fazenda Preá. Deu o recado, viu que o cangaceiro estava com apenas 2 cangaceiros, Demudado e Chico Peste. Ao saber que Zé Baiano estava somente com 2 cabras, Antônio de Chiquinho animou-se. Ia ser moleza retirar a pedra do sapato e jogar para os quintos dos infernos. Era domingo, dia 7 de junho de 1936. Zé Baiano estava acompanhado de Demudado, Chico Peste e um cangaceiro novato chamado de Acilino. Pela manhã, Zé Baiano e seus companheiros foram para a fazenda Baixio, do amigo Antônio de Chiquinho. Vai vendo, que amigo! Antônio de Chiquinho não se encontrava na fazenda, porque no domingo, dia de feira no povoado, ele estaria ocupado, sendo marchante. Ao dar meio-dia, Zé Baiano começou a ficar desconfiado com a demora de Antônio de Chiquinho. Zé Baiano deixou um recado para que Antônio de Chiquinho fosse encontrá-lo na fazenda Lagoa Nova, que pertencia justamente a Pedro de Nica, um dos homens que Antônio de Chiquinho tinha convidado para a empreitada de acabar com Zé Baiano. Antônio de Chiquinho e os companheiros chegaram à fazenda do Baixio com as encomendas. Ao saberem de que os cangaceiros tinham ido para a fazenda Lagoa Nova, rumaram para lá. Conheciam um esconderijo que ficava não muito longe da estrada, a meia légua do Baixio. Antônio ia um pouco apreensivo. Desde que fora preso, nunca mais tinha se encontrado com o Zé Baiano. Além dos mantimentos, os coiteiros levavam também uma pá e uma picareta para enterrar o cangaceiro. Perto da Lagoa Nova, esconderam as ferramentas no mato. Apenas Antônio de Chiquinho ia armado, portava um parabelo. Dedé levava um facão metido na bainha, apegado na cintura. Deixando a estrada, seguiram por uma vereda, caminho de gado. Logo adiante avistaram os cangaceiros, sentados no chão, debaixo de umas baraúnas. Zé Baiano e seu cangaceiro de confiança, Demudado, vieram ao encontro dos coiteiros. Zé Baiano estava nitidamente nervoso com a demora. Antônio de Chiquinho justificou-se, explicando que seus passos estavam sendo vigiados. Tinha sido preso. Não, Antônio, você não tem desculpa. Andou muito má comigo, viu? Demudado emendou. Como é que vocês fazem isso com nós? Como é que vocês fazem nós esperar não sei quantos dias? Tá pensando o quê? E peraí, por que esse cabra tá com facão mesmo? Demudado tomou o facão de Dedé e lhe deu uns empurrão, segurando pela abertura da camisa, chegando a rasgar a jabiraca que o coiteiro usava no pescoço.
Zé Baiano perguntou também o que o sujeito ia fazer com o facão. Dedé explicou que era carreiro e precisava tirar uns paus a fim de fazer uns cancis e fueiros para o carro de bois. A resposta não convenceu o demudado, que falou: Mas que mentira é essa, cabra? Hoje é domingo, ninguém trabalha no domingo, não é pecado? Cortar umas varinhas não é trabalho, justificou-se Dedé. Antônio de Chiquinha ficou brabo e disse: Vocês estão fazendo tempestade num copo d'água. Pra que diabo serve um facão? Eu acho que o demudado não precisa ser desmoralizado assim, não. Vocês estão desmoralizando meu carreiro, meu amigo. Nós não gostamos de ver coiteiro armado, disse Zé Baiano. Ah, pois, eu tô armado, avisou Antônio de Chiquinha. Tô com o meu parabelo. Ora, Antônio, tu é meu amigo, você pode. Agora me diga uma coisa. Que diabo tá havendo hoje? Antônio, por que veio com tantos homens? Ó, gente, e como é que eu podia trazer essas coisas todas sozinho? Eu não sou jegue, não. Eles vieram para me ajudar. Já vi você sozinho carregar muito mais coisa, Antônio. É que eu tô ficando velho, brincou Antônio de Chiquinho. Todos riram. Zé Baiano conformou-se, pensava que estava entre amigos. Conhecia Pedro Guedes, Toinho e Biridim. Só nunca tinha visto Pedro de Nica. Perguntou quem era o sujeito. Antônio Chiquinha respondeu que Pedro de Nica era justamente o dono daquele lugar onde eles estavam. E era gente de confiança. Tinha vindo para ajudar. Zé Baiano comentou: É cabra forte. Dava um bom cangaceiro, viu? Depois daqueles momentos de tensão, todos relaxaram. Antônio de Chiquinho mandou que os companheiros acendessem o fogo, pois ele tinha trazido uma buchada de carneiro já pronta, bastava esquentar. Tinham trazido também 3 litros de conhaque. O plano era embriagar os cangaceiros para facilitar o ataque. Antônio de Chiquinho seguraria Zé Baiano, Toinho e Birindim pegaria demudado e Dedé de Lola ficaria com Chico Peste. Bastava agarrá-los para que Pedro Guedes e Pedro de Nica, que ficariam sobrando, pudessem matá-los. O problema agora é que encontraram um cangaceiro a mais. Enquanto acendiam o fogo numa trempe de pedras, Antônio de Chiquinha falou baixinho para os companheiros: Tem nada não. Pedro Guedes ajuda Toinho e Birindim fica com um desconhecido. Pedro de Nica mata tudo sozinho. Antônio de Chiquinha abriu 1 litro de conhaque e foi o primeiro a tomar um trago, para mostrar que a bebida não tinha veneno. A garrafa foi passando de mão em mão, cada um despejando a bebida na boca diretamente do gargalo, pois não havia copos ou canecos. Só Zé Baiano não bebeu. Quero nada. Bebida é coisa que atrapalha a vida da gente. Ao começar a fervura da buchada, Antônio de Chiquinho tirou a panela do fogo, fez um pirão e um molho com a pimenta. Cada cabra encheu seu prato. Sentaram-se nas sombras das árvores e foram comer. A essa altura já estavam no 2º litro de conhaque. A bebida aumentava o apetite. Comiam com ganância, mastigando forte como bichos, e haja conhaque. O fato de Zé Baiano se manter sóbrio não era problema para Antônio de Chiquinho, porque apesar de Zé Baiano ser um homem grandalhão e corpulento, não tinha força no braço direito, em virtude de um ferimento à bala recebido em combate há tempos atrás. Quando terminaram de comer, alguns se deitaram no chão para dormir, outros continuaram sentados proseando, contando lambanças como era de costume. Conversa vai, conversa vem, Antônio de Chiquinho começou a cantar uma musiquinha que estava na moda naquela época. Tinha sido combinado que quando cantada um certo trecho da letra, esta seria a senha para o ataque. Antônio de Chiquinha, fingindo estar meio bêbado,
pôs-se de pé e começou a cantar uma musiquinha. Cantava meio desafinado e todos riam do péssimo cantor. Chico Peste, completamente bêbado, espalhou-se debaixo de um pé de esporão de galo, dizendo que não ia escutar isso não, e fechou os olhos. Os coiteiros aguardavam impacientes o momento em que seriam cantados nos versos a senha combinada. No ponto certo, o Antônio Chiquinho caprichou na letra. Ajudei a marica, mulher comprida de cabeça seca, já soube que tô nos braços de Marinete? Marinete, esta foi a senha, Marinete. E aí o pau comeu. Antônio Chiquinho e Pedro de Nica voaram em cima de Zé Baiano, ao mesmo tempo em que Pedro Guedes e Toninho se atracaram com o demudado. Enquanto isso, Birindim se engalfinhava com Acilino e Dedé estava atarracado com Chico Peste. Parecia uma briga de touros, tendo ajudado Pedro Guedes a dominar demudado. Toninho deu uma cacetada em Chico Peste, que conseguiu desviar. Dedé correu para pegar o facão e Chico Peste precipitou-se atrás dele com um punhal na mão. Toninho gritou: "Cuidado, Dedé!" Dedé pegou o facão e golpeou o cangaceiro no pescoço. Chico Peste caiu estrebuchando e Dedé deu-lhe mais 3 facãozadas, acabando de eliminar o cangaceiro. Dedé correu em seguida para socorrer Birindim, que estava atracado no chão com Acilino, e enfiou o punhal no cabra na altura do tórax. Toninho e Pedro Guedes estavam tendo dificuldade com o demudado. O Pedro de Nica deixou Zé Baiano com Antônio Chiquinha e foi ao socorro dos companheiros. Toninho aplicou 4 punhaladas em demudado, que se aquietou. Pedro Guedes deu um empurrão e demudado caiu, se estribuchando, arrastando-se, tentando alcançar o fuzil. Pedro de Nica acabou com a raça do cangaceiro, enfiando-lhe a peixeira na altura do umbigo do cabra. Antônio Chiquinho dominou por completo Zé Baiano. O cabra só tinha força no braço esquerdo, pois o direito só servia para manejar o fuzil. Era meio dormente. Zé Baiano se debatia no chão, esperneava, urrando como uma fera no laço, e Antônio Chiquinho montado sobre ele, ajudado agora pelos companheiros. A camisa de Zé Baiano estava toda rasgada. A luta tinha sido difícil. Mesmo meio aleijado, Zé Baiano deu trabalho. Agora cangaceiro, cansado, aflito, molhado de suor, aos berros, subjugado pelos coiteiros, implorava que o soltassem, prometendo que nada de mal faria a eles, lhe daria tudo que tinha. "Cadê o seu dinheiro, miserável?" perguntou Antônio Chiquinha. Tá tudo nos meus bolsos, tem uns 6 contos e pouco. Só? E o resto? Onde está o resto? Não tenho mais aqui, porque meus dinheiros estão emprestados. Deixem ele ficar em pé, disse Antônio Chiquinha aos companheiros. Vamos fazer um trato, Zé Baiano. Se você disser os nomes de todo mundo a quem você emprestou dinheiro e quanto emprestou a cada um, nós te sorta. Eu emprestei essa semana 20 conto a Iozinho Capitinga e mais 20 a outros fazendeiros. Diga os nomes. Eu quero que você me diga o nome de um por um. E quanto foi que emprestou? O cangaceiro passou a citar nomes e valores. Era muita gente, uma fortuna. Antônio Chiquinho saiu perto de Zé Baiano, fez uma proposta aos companheiros. Vamos prender ele num quarto bem fechado que eu tenho na minha casa. Nós faz ele ficar sem roupa e obriga ele a escrever carta para os fazendeiros. E daqui uns 20 ou 30 dias nós mata ele. Pedro de Nica deu sinal de que concordava com a proposta. Depois disso, Zé Baiano viu ali uma forma de ganhar tempo e prometeu: amanhã vou receber 70 contos e dou tudo a vocês. Me sortem, pelo amor de Nossa Senhora, me sorte. Então Pedro Guedes se postou na frente do cabra e disse: Ô Peste,
Você tá lembrado da morte de Moisés, filho de Cazuza Paulo? Você teve pena dele quando sangrou o rapaz sem nenhum motivo? Eu tenho um dinheiro, dou tudo a vocês, vou deixar vocês ricos. Eu prometo que vou-se embora daqui para bem longe. Eu deixo o cangaço. Antônio, pelo amor de Nossa Senhora, me salva, homem. Você lembra da nossa amizade? Quando foi que eu lhe partei com a palavra? Pelo amor de Deus, Antônio, não me mate, não. Antônio Chiquinho era um homem bom. Seu coração amoleceu ante os rogos do amigo. Estava propenso a soltá-lo e ponderou: nós podíamos deixar esse cabra e ir-se embora, né? Nada disso, gritou Pedro Guedes. Tá doido? Ele tem dinheiro guardado, tem o maior exército do sertão, o Lampião. Se ele escapa, vai mandar matar nós tudo. E eu tô no meio, de jeito nenhum. E antes que Antônio e Chiquinho tomasse qualquer atitude maluca, Pedro Guedes aplicou uma apunhalada no cangaceiro e Birindim outra, ambas no bucho do cabra. Fatal. Zé Baiano, ao cair, gemeu dizendo: me mataram! Com os olhos esbugalhados, Zé Baiano murmurou: acabou-se o homem de Sergipe. Foram essas as últimas palavras de Zé Baiano, pois logo em seguida recebeu mais 2 punhaladas de Birindim. Pedro Guedes pegou o facão de Dedé e cortou o pescoço do cabra cangaceiro. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe com seus inimigos ou com os amigos. Brincadeira, tomara que não tenham inimigos. Pois é, pessoal, grande abraço. Essa história foi longa, mas foi uma beleza. É bom a gente saber o que aconteceu. Grande abraço a todos, por quê? Porque eu fui!